E estou aqui falando do grupo Coisas de Cideres e também estou falando do grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. E hoje nós vamos falar a respeito de depressão por todos os ângulos. E dessa maneira, eu quero começar a falar com vocês um pouco hoje sobre a história da depressão. Então, a palavra melancolia vem de melas, grego, negro, ou seja, mais chloe, bile. Então, se pensava na teoria dos 4 humores de Hipócrates e Galeno, que a melancolia era considerada um estado de alma, marcado por tristeza, lentidão e genialidade criativa. E a melancolia entre o gênio e a doença. Então, a reflexão filosófica sobre a melancolia remonta da Grécia Antiga, especialmente com Hipócrates, que a relacionou ao desequilíbrio dos humores corporais, onde se acreditava que a bile negra seria a substância responsável pela tristeza profunda, pelo retraimento e pela lentidão da pessoa. E o filósofo Aristóteles foi além no problema. Ele propõe uma pergunta intrigante. Ele pensava o seguinte, que todos os homens que se tornavam eminentes em filosofia, em política, em poesia, eram manifestamente melancólicos. Era isso que se acreditava naquela época. Então, se acreditava que a melancolia estaria associada não à fraqueza, mas sim à genialidade. E a bile negra, quando moderada, tornava o indivíduo profundo. Então, pessoal, nós sabemos que essa não é exatamente uma realidade, né? Nós sabemos que depois da Idade Média, veio o peso da culpa. Durante a Idade Média, sobre a forte influência da teologia cristã, a melancolia passou a ser lida como um pecado espiritual ligado ao que se chamava de assídia, uma tristeza que leva à inação, ao desprezo pelas coisas de Deus e à recusa da graça divina. E era visto como uma tentação demoníaca. Pensadores como Thomas de Aquino viam a melancolia como perturbação da alma. Daí, muitas vezes, hoje, pessoas desarrazoadas, quando alguém está deprimido, diz, isso é falta de Deus. E viram de onde vem isso? Esse tipo de mentalidade. Então, com o iluminismo, no século 17 e 18, se buscava fundamentar o conhecimento da melancolia na razão, na ciência e no progresso, marginalizando aquilo que era considerado irracional, obscuro ou subjetivo. E, pessoal, de acordo com o tempo foi passando, foi se percebendo uma mudança, né? E quando nós chegamos ali, na época dos românticos, eles viam melancólico no século XVIII até o século XIX como um retorno da melancolia ao centro da cena cultural. Agora, como uma estatística trágica, como uma maneira trágica e subjetiva, diferente da época do Renascimento, onde a melancolia era associada à contemplação filosófica, à elevação espiritual. Agora, no romantismo, passa a ser vista e vivida e exibida como um drama existencial, um sinal do gênio que sofre como alguém atormentado por sua sensibilidade, incapaz de se adaptar às banalidades da vida comum. Esse sofrimento, longe de ser um defeito, era a prova autêntica de intensidade emocional. E surge assim a figura do gênio atormentado, presente em poetas como Byron, Goethe e Álvares de Azevedo,
ou músicos como Beethoven e Chopin. Na psicologia, psicanálise e medicina, que surgiram aí em meados do século XIX, início do século XX, né? A melancolia passa a ser visto como doença ou sofrimento inconsciente, pessoal. E agora vamos ver aqui, com relação à psicologia, a melancolia é vista como um espectro de transtornos depressivos e é vista como alteração do humor caracterizada por desânimo profundo, falta de prazer, anedonia, sensação de vazio, desvalorização e culpa, lentidão do corpo e da mente. E a psicologia classifica, de acordo com manuais de DSM-5 ou CID-11, abrindo caminho para medicalização. Tratar como doença com prescrição de medicamentos antidepressivos e estabilizantes de humor. Só um momentinho, por favor, pessoal. Para que a nossa sala fique mais clarinha, né? Então, pessoal, continuando aqui, na psicanálise, Freud instituiu através de perceber a histeria, perceber que existe o recalque. Em 1917, escrevendo o livro Luto e Melancolia, ele percebe a melancolia não apenas como um sofrimento químico ou neurológico, mas sim como um sofrimento ligado à perda inconsciente. Enquanto no luto, a perda é reconhecida e simbolizada, por exemplo, a morte de alguém que a gente ama. Na melancolia, a perda é enigmática, é inconsciente, ou seja, o sujeito perde algo de quem ele não tem clareza do que pode ser que ele perdeu. Ele pode ser, talvez, o amor do outro, ou uma parte narcísica do eu, ele não sabe o que é. Na melancolia, ocorre uma identificação do eu com o objeto perdido. E dessa forma, pessoal, o sujeito pessoal, ele irá ter um sofrimento que não é uma doença, mas um modo existencial inconsciente que pode se transformar em sintoma. Mas para que seja reprocessado, percebido, ressignificado, é necessário um tratamento psicanalítico que vai exigir escuta e elaboração, e não apenas remédio. Entendam, remédio em casos de melancolia, de depressão. Aqui nós falamos de depressão por todos os ângulos, por isso nós começamos lá na filosofia. Então, pessoal, nós percebemos aqui que remédio apenas anestesia. Se você quer realmente se curar, melhorar o seu sintoma psicossomático que vem através do corpo, porque você não consegue nomear, falar, observar o que está estruturado, guardado na linguagem ali, como a cultura que te foi colocado, como a postura dos seus criadores, dos seus pais, das figuras de autoridade sobre você na infância, em forma de cultura, que te levou até a melancolia, você vai precisar de um psicanalista para estar ajudando você a estar elaborando esses sentimentos, pessoal. Então, nós precisamos estar percebendo
que a melancolia não se resume em uma dificuldade que possa ser processada de uma maneira simples e comum. Para que ela seja elaborada e reconhecida, na medicina moderna, com o avanço da psiquiatria biológica e da neurociência, a melancolia foi absolvida pelo diagnóstico de depressão maior, ou seja, uma depressão que não se esvai, que não termina, é constante, é um modo de vida do sujeito. Ele está sempre deprimido, ele está sempre triste, ele não tem, assim, exatamente uma estrutura emocional que ajude ele a lidar com as suas dores. E dessa forma, a medicina enfatiza fatores neuroquímicos, ou seja, o déficit de serotonina, dopamina, noradrenalina, e valoriza tratamentos farmacológicos, ou seja, antidepressivos, estabilizantes, e em casos graves, no caso de fenômenos em que há estados psíquicos complexos, como tristeza profunda, vazio, conflitos inconscientes, que são reduzidos pela medicina a distúrbios químicos tratados apenas por fármacos, eles abordam traumas inconscientes internalizados, né? De que maneira? Apenas através da psicanálise, porque é necessário que, além de medicamentos, haja tratamento psicanalítico para se compreender o que está internalizado no inconsciente do sujeito, para que diminua o seu comportamento melancólico, não apenas através de medicamento, mas de tratamento onde se vai puxar, retirar a dor emocional que o sujeito sente através do tratamento dia a dia com um profissional habilitado da psicanálise. Então, pessoal, também, olha só, Sócrates, ele fala da dor como uma chamada para o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Veja bem, começou antes de Jesus Cristo, na época de Sócrates, a se dizer que é necessário haver o autoconhecimento de si próprio, perceber como você funciona, para que você possa lidar com a sua dor emocional. No caso da melancolia, que é uma dor emocional recorrente, dia a dia e constante, é necessário que o sujeito se autoconheça. De que maneira que o sujeito vai se autoconhecer, pessoal? Através de estar fazendo tratamento psicanalítico. Então, veja bem, deixa eu desbloquear essa tela aqui. Bom, a tela estava bloqueada, meu Deus. Mas agora eu acho que está tudo bem, não é, pessoal? Então, pessoal, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. É algo que Sócrates e Platão disseram. Nós temos que examinar. Eu faço parte de uma determinada instituição, de um determinado lugar onde eu convivo com muitas pessoas, eu gosto. Está me fazendo bem? Aquilo ali está havendo manipulação grupal ou eu estou realmente sendo respeitado como sujeito? Eu estou me respeitando como sujeito? Algo que eu faço, uma escolha que eu fiz de carreira, fui eu que quis ou foi estabelecido pelos meus pais? Isso tudo é autoconhecimento, para ver o que eu gosto, o que eu quero, o que está de acordo com a minha perspectiva e desejo. Então, pessoal, conhece-te a ti mesmo. Sócrates, considerado o pai da filosofia ocidental, não deixou escritos, mas nós conhecemos os seus ensinamentos pelos diálogos de Platão. Para Sócrates, a maior missão do ser humano era voltar-se
para dentro de si mesmo e examinar a raiz dos seus muitos sofrimentos. A dor para Sócrates não era apenas uma experiência física e emocional, ela era um convite à reflexão. Com certeza, pensando a respeito de tudo isso, como um estudioso profundo, Freud criou, observando a necessidade do autoconhecimento, a psicanálise, né? E aí, pessoal, continuando aqui, ao invés de fugir da sua doença, da sua anedonia, do seu sentimento mórbido ali, de estar sempre triste, depressivo, nós precisamos dar ouvido à dor, dar ouvido à depressão, dar ouvido ao que está me adoecendo, como parte do processo de purificação da alma. Era isso que Platão dizia. Um movimento de saída da ignorância rumo à verdade do meu eu. Então, é assim que nós precisamos de ver o nosso autoconhecimento. A dor da existência é, então, uma expressão do exílio da alma. Platão acreditava que, ao se libertar dos prazeres ilusórios e se voltar ao conhecimento, à contemplação do bem, o ser humano poderia reencontrar sua essência. Que, no caso, ele acreditava ser imortal. Mas vamos continuar. O corpo é o cárcere da alma. E também nós, antes da psicanálise, veio na nossa história, que chegou à psicanálise, o estoicismo, uma filosofia grega e romana que ensina a viver em harmonia com a razão e a natureza, aceitando o que não pode ser controlado, cultivando virtudes como sabedoria, coragem, justiça e temperança. Foi fundada por Zenão e Cítio e desenvolvido por pensadores como Sêneca e Epiteto. Então, para Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, o sofrimento não é um erro da vida, mas uma parte inevitável da condição humana, uma postura sábia diante da dor, para não aceitar a dor a qualquer custo, mas aceitá-la como exercício de virtude. Na sociologia, pessoal, o que é que nós vemos? A sociologia estuda como sofrimento, luto, melancolia são moldados por fatores sociais e históricos, mostrando que a tristeza não é apenas individual, mas resultado de valores, desigualdades e normas coletivas que definem como sentimos e expressamos a nossa dor. No caso de Diógenes de Éfeso, ele se refere ao episódio em que Diógenes, filósofo, visitou Éfeso e criticou a corrupção moral e a hipocrisia daqueles habitantes de lá. Conta-se que, ao ver a cidade honrar criminosos ricos e ignorar pessoas virtuosas, ele ironizou seus costumes e passou a viver de uma forma provocativamente simples, para expor a incoerência social. Vocês estão de acordo que, mesmo hoje, em todos os lugares onde se diz praticar o bem, existe arrogância e pessoas que empinam seu nariz como superior de alguma maneira, inclusive talvez até mesmo a fé? E isso realmente acontece e começou a ser estudado de uma maneira que não era ainda vista como a psicologia social, começou-se a perceber aí na época de Diógenes de Éfeso. Então, conseguir mudar em nós mesmos padrões de comportamento que nos adoece, ao percebermos que não estamos de acordo
com comportamentos alheios que nos privam de nós mesmos, ou transformar dor em superação, é possível sim, transformando desejos não aceitáveis e agressividade reprimida em atitudes que possam nos beneficiar. E é o que vamos explorar através da psicanálise a seguir. Então, aqui a seguir, pessoal, a dor não é o que nos aprisiona, mas é a opinião que temos sobre a dor que nos aprisiona. A dor psíquica como motor de transcendência. A dor psíquica é também uma força propulsora de transformação interior. E no campo filosófico, desde os estoicos de Nietzsche, a dor é vista como um elemento que obriga o sujeito a confrontar a si mesmo e a reconfigurar seus valores. Já na tradição cristã e mística, ela se torna a via purificadora que aproxima o ser humano do divino. Já na psicanálise, Freud vê o sofrimento como expressão do conflito capaz de levar, quando elaborado, a uma integração do eu. Em Lacan, ele vê o sofrimento como mal-estar e sinal de um real que insiste, convocando o sujeito a se reinventar, ou seja, a simbolização de si próprio. O motor transcendental dessa dor psíquica, pessoal, se manifesta quando o sujeito não evita essa dor, não apenas tenta fugir dessa dor, anestesiar essa dor, mas observar o que a minha dor está dizendo. Estou triste, isso é relacional? Isso tem a ver com as vivências que estou tendo? Isso tem a ver com as coisas que estão me sendo colocadas como obrigação e não são minha obrigação? Isso está me trazendo, essa dor está acontecendo comigo porque são impostos limites além dos que eu desejo ter? O que é essa dor em mim? Essa dor em mim é uma saudade, é uma falta, é um luto por algo que perdi? Um emprego, uma amizade, uma pessoa através da morte? O que é que está me causando essa dor? Nós devemos parar e observar o que é que essa dor está me dizendo. E vamos, assim, ampliar a nossa consciência, reconhecendo dimensões internas que antes eram ocultas a nós. Certo, pessoal? Vamos quebrar as ilusões narcísicas quando nós pensamos como sujeito uma visão distorcida de nós mesmos. Quando nós estamos tendo um self, ou seja, um senso de individualidade que não está de acordo com o que somos, ou quando nós acreditamos ser alguém superior, merecedor a mais do que aquilo pelo qual nos esforçamos, né? Para alcançar. Ou nós podemos acreditar merecer, mas será que estamos nos esforçando realmente para merecer aquilo que dizemos merecer, né? Ou será que nós estamos tendo um super-eu rígido, narcisismo vulnerável, que cobra ou critica um superego, uma voz interior que vem dos nossos ancestrais, que vem do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos professores, das pessoas de autoridade na nossa infância, que está ali cobrando, falando na nossa cabeça e a gente não está percebendo, né? Nós precisamos observar o que há de errado com relação a nós
e a nossa maneira de ver a vida. Será que o meu eu está de acordo com a minha busca? Ou será que eu penso ser algo que não sou, porque eu quero ser algo que não estou buscando? Né? Então, isso vai nos levar a estar percebendo que nós não devemos estar sempre abrindo mão de nós mesmos em busca de ideais sociais. Não, eu não vou abrir mão de mim por ideais sociais, por ideais de pessoas, seja de onde for, seja da família, seja da igreja, seja da política, seja do que for. Eu não posso abrir mão do meu eu. Eu tenho que respeitar os meus sonhos e as minhas vontades. Eu não posso abrir mão para que eu seja feliz dos meus ideais de crescimento. Nós não devemos deixar de buscar nossos sonhos e ideais. Porque o que há de errado nisso? Todos nós precisamos de pulsão de vida, observar onde estamos e o que estamos fazendo, onde começa o nosso desejo e onde ele vai nos levar. Será que vai nos levar a uma vida prazerosa e mais feliz? Nós precisamos observar e corrigir o nosso self. Nós precisamos observar e corrigir o nosso eu. Será que inconscientemente eu aprendi a estar buscando a aprovação de outros para me sentir gente? Será até onde eu estou me esforçando para que o outro me veja, me reconheça? Será que é mesmo importante que o outro realmente me aprove? Eu preciso me aprovar em primeiro lugar. Ou se eu ficar buscando a aprovação de outros, eu vou adoecer, eu vou deprimir. Eu preciso olhar para mim. É isso que eu preciso fazer, pessoal. Nós precisamos perceber, será que inconscientemente eu aprendi a estar buscando a aprovação de outros para me sentir gente? Até onde eu faço realmente o que me faz bem? Até onde o desejo é meu de fazer o que estou fazendo? Onde começa o desejo alheio em minhas atividades e em meu modo de vida? Qual é o meu próprio desejo? Quem eu sou? O que realmente me faz feliz? Nós precisamos nos fazer essas perguntas e assumir quem realmente somos, com expectativas reais e não imaginárias e grandiosas, de acordo com o quê? Com as nossas possibilidades. Vamos dar, pessoal, um passo de cada vez. E vamos observar em nós mesmos se estamos sendo quem realmente somos, se o nosso eu está de acordo com o meu real desejo, não permitindo manipulações alheias. Fará isso de você alguém com uma identidade autêntica. Se você buscar o seu eu, você vai procurar e conseguir ser mais feliz, sublimando a sua tristeza e transformando as dificuldades, mesmo que em pequenas coisas, como a dança, como a arte, pequenos prazeres, como fazer uma comida que você gosta, que seja realmente do seu gosto, como dar um passeio numa praça, como sair e dar uma volta, respirar um ar puro, observar a natureza. Nós não precisamos estar o tempo todo usando máscaras, querendo agradar a comunidade em geral, a família, a igreja, a sociedade. Nós precisamos ser nós. Nós precisamos ter uma identidade autêntica para que nós sejamos mais felizes. E não se esqueça, a cura da depressão está no desejo de ser curado.
Termino aqui a minha fala, agradeço a vocês por essa oportunidade maravilhosa de estar compartilhando conhecimento. Antes disso, eu vou ainda continuar só mais um pouquinho. O que posso fazer por mim mesmo? Vamos falar sobre isso antes de terminar? Sublimação. Processo psicanalítico, onde podemos transformar nossos impulsos inconscientes, que estão ligados à sexualidade, à agressividade, em atividades socialmente valorizadas, criativas, produtivas. Ou seja, nós podemos transformar algo que poderia ir para um lado complicado da vida e nos trazer algo que não é bom em algo construtivo, agradável. Nós devemos buscar pela sublimação. Nós devemos, por exemplo, se estamos num luto, numa tristeza, buscar algo que seja de maneira social, até mesmo na religião, desde que nós não permitamos que nós sejamos manipulados. O que você faz na religião, em uma ONG, em uma sociedade, tem que estar de acordo com o seu desejo, e não com o desejo do outro, ou isso não é válido, certo? Então, você vai buscar a sublimação através de uma arte, fazer algo que você gosta, como, por exemplo, uma pintura de um quadro, um crochê, tocar uma música em um piano, tocar um violão, estudar. Isso aqui, fazer vídeos para o YouTube, falando sobre psicossomática, falando sobre depressão, falando sobre saúde, ajudando as pessoas a se reintegrar psicologicamente. Então, pessoal, nós devemos, buscar pela sublimação. Isso é uma excelente escolha, seja na área trabalhista, seja na escolha de uma carreira acadêmica. Pergunte-se, qual é o meu real desejo? O meu, não o de outros. Nós devemos ter uma abertura para o espiritual, no sentido dogmático, mas como percepção de que a vida tem camadas de sentido para além do imediato. Nós também podemos ter uma criação artística, canalizando a intensidade afetiva para obras que comunicam o inefável, o que chamamos de sublimar a dor, dando sentido a algo que nem sempre podemos controlar, através de criar algo de proveito próprio e social, canalizando, um sentimento que hoje é negativo. Eu estou aí deitado numa anedonia, eu estou totalmente inerte, sem desejo de fazer nada, eu estou numa melancolia, eu vou sair disso, vou me esforçar e vou procurar estar cuidando melhor de mim. Estar canalizando a intensidade afetiva de tristeza para uma coisa alegre, feliz, para algo que possa dar sentido, né? A nossa vida, através de criar alguma coisa que realmente seja de proveito próprio e social. Canalizar esse sentimento negativo para algo belo, como uma pintura, uma escultura, ou a música. Dessa maneira, a dor psíquica, quando metabolizada, deixará de ser um peso e se tornará energia de transcendência. Nós não vamos romantizar o sofrimento, iremos reconhecer ele na sua potência transformadora. E, historicamente, essa noção parte da percepção de que o sofrimento não é um fardo pessoal a ser eliminado, mas sim
uma metáfora do que hoje entendemos como o início de um processo que está me adoecendo para um processo analítico de cura, através da psicanálise, a fala pela cura. Nós podemos nos autoajudar percebendo em nós esse lado, percebendo em nós que nós temos, sim, o direito de ser felizes. Ainda vou falar mais um pouquinho aqui sobre a melancolia na contemporaneidade hoje, com a nossa mudança social, cultural, familiar, contemporânea, como é que está a melancolia? Então, a transição da dor do mundo, a dor de si. No mundo contemporâneo, pessoal, que está marcado por individualismo, hiperprodutividade, redes sociais, aceleração do tempo, a melancolia vai se deslocar do campo do luto romântico ou da dor metafísica para uma forma mais sutil e mais cotidiana de sofrimento psíquico. É uma dor sem nome e sem objeto claro, que muitas vezes, gente, vai ser associada à perda de sentido, à perda do desinteresse, à desconexão com o outro, com o mundo ou consigo mesmo. Então, como é que a clínica psicanalítica moderna, atual, fala a respeito disso, né? Hoje nós vemos, como nós vimos aí nas redes sociais, uma hiperprodutividade, as pessoas felizes, as pessoas contentes, mas, pessoal, isso aí as pessoas estão mostrando o lado bom. Todo mundo tem tristeza, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem dor. Todos nós temos as nossas dores, mas algumas pessoas têm elas mais intensas, algumas pessoas têm realmente um quadro melancólico, talvez observou uma mãe doente na infância, viu ali o tempo todo aquela mãe sofrendo e guardou aquele sentimento de melancolia. Talvez a mãe era depressiva, a criança observou e se tornou igualmente melancólico. Talvez seja um motivo hormonal. Sim, precisamos observar os motivos hormonais e tratar esses motivos hormonais. Então, pessoal, Freud, né, em Luto e Melancolia, ele faz a distinção entre o luto saudável e a identificação inconsciente com o objeto perdido. Aqui, Freud analisa como o sujeito reage à perda de um objeto amado. Pode ser uma pessoa, uma ideia, um status, etc. Então, o luto saudável. O luto saudável, ele causa perda real de um objeto amado, por morte, por separação, por processos, qualquer assim que seja a perda de um amigo, a perda do emprego. Então, o ego aí, nesse contexto, reconhece a perda, e com o tempo ele vai se desprendendo vagarosamente do objeto perdido, recuperando, né, a sua autoestima. E se isso não acontecer, a consequência será, se não houver esse luto saudável, uma tristeza, um retraimento, né, que pode ser longo, quando passa do luto normal, que é mais ou menos uns 6 meses, para um luto que passa a ser associado aí a um luto doentio. Isso vai trazer um retraimento, né, que é do mundo externo, mas sem perda da autoestima quando esse luto é elaborado de maneira saudável dentro de algum tempo. Qual que é o desfecho? Após o trabalho de luto, aqui, através da clínica psicanalítica, pessoal da clínica psicossomática também, vai haver um trabalho de luto, e o sujeito vai poder
investir de novo a sua libido em novos objetivos. Libido não é apenas sexo, é qualquer desejo de superação que você tenha, certo? E é um processo normal e esperado que a pessoa consiga, com o tempo, superar a dor e começar a viver novamente. Aqui mostra, né, Lacan falando aqui, o mundo se tornou pobre e vazio. Assim, é como o enlutado vê a realidade dele. É como se o mundo, de repente, para ele, as nuvens estão todas cinzentas e o mundo está pobre, está vazio, ele não consegue ver uma saída. Para Lacan, o objeto é a falta estrutural, é a impossibilidade de se conseguir sentir completo, impossibilidade de completude. Para Lacan, pessoal, o sujeito do inconsciente, ele nasce incompleto. Somos marcados desde o início por uma falta que não pode ser suprida, preenchida. Essa falta, ela não é acidental, ela é constitutiva, ou seja, ela está estruturada no sujeito falante, ela está estruturada pela fala. E a origem dessa falta está no fato de que, ao entrar na linguagem, desde que começa a falar, o sujeito perde algo de si mesmo. Ele se separa de um gozo pleno e imediato. Se você observar, assim como o bebê no início da vida, para viver mediado pela linguagem e pelas leis do desejo do outro, vai se afastando um pouquinho mais dos pais, da mãe, que ela é ali no início o complemento para aquele bebê. O objeto A e a causa do desejo. Então, pessoal, aqui nós vamos falar sobre o objeto A. O objeto pequeno a é um conceito lacaniano que vai representar o resto, o que se perde na entrada do sujeito na linguagem. Antes do sujeito falar, nesse estágio pré-simbólico, o bebê vive uma relação fusional com a mamãe, um cuidador primário, certo? Em uma experiência de satisfação primária muito grande e de acolhimento total, mediado pela falta. Mas ao adentrar na linguagem, ao ingressar no registro simbólico, ele rompe essa fusão. E a função paterna, o nome do pai, ele vai introduzir a lei, a separação e a possibilidade de desejo. O sujeito, então, vai se constituir através dessa perda, pois agora seu mundo é mediado por significantes. O que se perde? Se perde o objeto real, a mãe inteira, ou a experiência imaginário de se estar completo como bebê e mamãe. E aí, pessoal, o sujeito, ele vai se constituir a partir dessa perda, pois agora seu mundo vai ser mediado por esses significantes, né? E aquilo que nos move, mas nunca se realiza por completo, que é o nosso desejo de ainda estar ali, naquele lugar de completude, com a mãe. E esse objeto que nós buscamos vai estar ausente, a impossibilidade de completarmos com a mamãe, porque nós precisamos começar a nossa vida fora desse laço. Então, o ser humano, ele nunca será pleno, nunca será completo. A promessa de completude é uma ilusão do nosso imaginário, como a fantasia do amor perfeito, do corpo perfeito que muitos buscam, da vida sem falhas e da pessoa perfeita com quem você irá querer conviver.
Hoje nós estamos vendo muito feminicídio, por quê? Porque as mulheres estão buscando homens perfeitos. Os homens buscam uma mulher que esteja de acordo com o que ele aprendeu sobre a mamãe. E as mulheres estão buscando uma independência. Então, nós precisamos repensar tudo isso. Essa promessa de completude e de perfeição pessoal não existe. A psicanálise lacaniana ensina que aceitar a falta vai fazer parte da maturidade psíquica. O sujeito neurótico, por exemplo, ele vai sofrer tentando tampar a falta com objetos, com festanças, com pessoas, com sucesso. Mas o que vai restar é o vazio. E para Lacan? Para Lacan, o sujeito vai ser estruturado pela falta. O desejo, mas que nunca o satisfaz, porque quando você consegue algo, você quer mais alguma coisa. É sempre assim. Por isso, a completude é impossível. E o nosso desejo é infinito. Então, nós devemos, pessoal, olhar uns para os outros como família, como companheiros de jornada, como maridos e esposas, como família. Nós devemos nos olhar com mais amor. As mulheres deveriam todas, na maioria, antes de sair por aí, querendo apenas correr atrás de uma maturidade que não tem, correr atrás de um conhecimento a respeito da sua própria mente, da mente do homem, porque ela quer o homem, mas ela hoje quer dominar esse homem. E Deus fez o homem como homem, a mulher como mulher. Não estou sendo feminista nem machista, mas nós precisamos olhar para que nós, mulheres, também temos as nossas faltas, as nossas falhas, e que nós podemos olhar com mais humanidade e saber conversar o homem com a mulher sem querer dominar ela pelo machismo, dominar a mulher pela agressividade, dominar através de fazer ela pensar que ela não é normal. E numa sociedade seria melhor se as pessoas se respeitassem e entendessem o outro não tem obrigação de fazer o que você deseja. Cada um é um e as pessoas têm direito de viver a sua família, a sua fé, a sua vida pessoal de maneira que ela desejar, sem que o outro se intrometa na vida do outro. E nós vamos continuar falando sobre depressão, respeito e como nós podemos vencer a falta, através de continuarmos os nossos estudos sobre depressão por todos os ângulos. Aqui nós começamos com o começo da história a respeito de depressão lá antes de Cristo, no início, onde começa a história da psicanálise, ou seja, vem da filosofia, chegando ao estudo neurológico de Freud, e também chegando ao conhecimento da psicanálise através da observação da existência do inconsciente e da compreensão de que nós temos recalques e de que nós adoecemos quando nós não conseguimos simbolizar a dor, falar do que sentimos. E é isso que nós colocamos aqui. Fale, se expresse, procure aqui no Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e no grupo Coisas de Cideles, para que nós possamos ajudar você a elaborar a sua dor através de tratamentos psicanalíticos. Vou deixar aqui o meu número de telefone, 34 988 2065 98. Você pode entrar em contato comigo para estar participando no Grupo Sobrapa ou fazendo comigo um tratamento psicanalítico ou com qualquer pessoa do nosso grupo, como o senhor Siqueira, como o professor Márcio,
como o professor Siqueira, José Aparecido de Siqueira, a nossa querida professora Ângela de Almeida, a nossa professora Cris Margaride, a nossa querida professora Sônia e Dircilene, e assim como tantos outros psicanalistas graduados que nós temos aqui em outras áreas, mas que são doutores, sim, em psicanálise livre e estão aqui desejosos de estar ajudando você. Uma boa tarde, muito obrigada pela presença de todos e estar aqui assistindo esse vídeo a respeito de depressão por todos os ângulos. É um prazer estar mais uma vez com vocês e na próxima semana nós voltaremos com mais um assunto a respeito de psicanálise e depressão. Vamos olhar para nós e para o outro com mais amor. E vamos olhar para a nossa dor como algo que está inflamado, mas que nos mostra onde está o nosso problema, para que nós possamos curar não apenas a depressão momentânea, mas os recalques inconscientes que podem, se não sair pela nossa fala, adoecer o nosso corpo, e isso é o que nós não queremos. Nós não queremos doenças psicossomáticas, nós não queremos psicossomatizar através de um câncer, e o que pode nos ajudar é, sim, a psicanálise através do estudo do inconsciente, dos recalques e de como você pode se autoconhecer. Muito prazer, muito obrigada a todos e até a próxima semana com mais um assunto sobre depressão por todos os ângulos.